Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é sempre expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa ler e entendê-la. Se você não é inscrito no canal, por gentileza faça isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu sinalzinho de joia lá e compartilhe nas suas redes sociais, de modo que você possa também compartilhar desse meu objetivo de espalhar a palavra de Deus. Temos estudado aqui, aliás, a primeira epístola de Pedro. Hoje, capítulo 2, versículos 11 até o 17. O subtítulo que coloca aqui na minha tradução, a NAA, diz assim: a vida cristã exemplar. Vamos ver na Almeida século 21, 17, 11, ele não traz nenhum subtítulo, é continuação do texto anterior que vai falar sobre santidade, né? Faz parte da vida de santidade. Por isso que aqui nessa NAA colocou a vida cristã exemplar. Vamos ao texto. Diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar, por isso o título, vida cristã exemplar, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Trate todos com honra. Amem os irmãos da fé. Temam a Deus e honrem ao Rei. Vida cristã exemplar. Pedro retoma aqui a sua teologia da peregrinação, que eu gosto de dizer, que o primeiro versículo que ele escreveu, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são peregrinos, que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia e outros locais. Enfim, essa carta foi escrita àqueles cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano e estavam dispersos em vários pontos da Europa. De modo que Pedro escreve a esses irmãos que estão sendo perseguidos. Aí ele retoma o tema aqui no capítulo 2, versículo 11, quando ele diz: amado, peço a vocês como peregrinos e forasteiros. Essa é a teologia da peregrinação que eu chamo, que nós, igreja, no século 21, temos perdido. Nós não colocamos mais a nossa pátria lá nos céus, nós não guardamos tesouros no céu como Jesus ensinou. Nós estamos vivendo como se tudo se resumisse a esta terra, a esta vida terrena. Mas Pedro retoma e chama os cristãos de peregrinos e forasteiros, porque ele sabe, ele diz e ele mostra que a nossa pátria está nos céus. E esses peregrinos e forasteiros, ele diz, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A tradução antiga traz concupiscência da carne, maus desejos, traduziu a Bíblia na linguagem de hoje. Então são aqueles desejos que nós temos no nosso corpo, sejam eles desejos sexuais impuros, sejam desejos de roubar o outro, de mentir para o outro, enfim, qualquer desejo carnal, qualquer desejo que tenha aí, que seja um mau desejo.
que fazem guerra contra a alma. A alma tem a ver com sentimentos, pensamentos e vontade. E a Bíblia nos mostra que nós precisamos voltar todo o nosso pensamento a Cristo. Temos o pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Nós temos que transformar-nos pela renovação da nossa mente, diz Paulo em Romanos 12, 1 e 2. E aqui ele está dizendo, esses sentimentos, esses maus desejos, esses maus desejos, eles fazem guerra contra a alma. Então, vos abstenham. Cai fora desses desejos, né? Quando eles vierem, substituir por desejos que são santos, que são de acordo com a vontade de Deus. Continuando, ele diz, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Conduta exemplar no meio dos que são pagãos, no meio daqueles que não creem em Cristo, no meio daqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. É no meio dessa gente que nós temos que ter conduta exemplar, para que quando eles nos acusarem de malfeitores, eles vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse texto é um reflexo do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 16, quando ele diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Paulo, quando ora aos Efésios, ele fala que nós precisamos ter iluminados os olhos do nosso coração. A verdade, iluminados, a mente iluminada. As nossas boas obras sejam luz do mundo ali, e as nossas obras brilhem para que as pessoas vejam e assim glorifiquem a Deus que está no céu. Jesus deixou bem claro isso. Brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem ao Pai que está nos céus. De modo que Pedro vai falar isso também, de nós termos uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, eles vão observar as obras que nós fazemos e assim vão glorificar a Deus no dia da visitação. Pedro continua, versículo 13, por causa do Senhor, por causa que nós tememos ao Senhor, por causa que nós somos filhos de Deus, por causa que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ela o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Precisamos entender bem esse texto aqui, é um reflexo dos ensinos de Paulo em Romanos capítulo 13 também, em que por causa do Senhor, porque nós tememos ao Senhor e por causa da nossa boa consciência, que Paulo menciona lá, ele diz, nós precisamos estar sujeitos a toda a instituição humana, não necessariamente a pessoa que está exercendo o poder, mas a instituição, então ao poder judiciário. Nós precisamos estar sujeitos ao poder executivo, ao poder legislativo, à instituição humana, quer ela seja representada pelo rei ou pelas autoridades por ele enviadas. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que ter em mente. Quando as autoridades judaicas proibiram os discípulos de pregarem o evangelho, eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É nesse sentido. Então, a instituição precisa ser respeitada, precisa ser temida. Não necessariamente aquele homem que está lá representando a instituição e que emite ordens para que não se pregue o evangelho, por exemplo. E o outro aspecto que nós temos que entender aqui é porque as autoridades foram enviadas por Deus tanto para castigo dos malfeitores
como para louvor dos que praticam o bem. É esse o ensinamento de Paulo também em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, Paulo vai deixar claro a importância da obediência às autoridades. Pensei que tinha deixado marcado aqui, mas não deixo. Mas aqui, capítulo 13, versículo 4. Pois toda a autoridade é ministro de Deus, é servo de Deus. Para quê? Quando é que ela é servo de Deus? Para o seu bem. Esse é o objetivo das autoridades, promover o bem comum da sociedade. É ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é servo de Deus, é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. É isso que Pedro está dizendo também aqui. Quer sejam as autoridades como enviadas por ele, que tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. As autoridades civis existem para promover o bem comum da sociedade e para castigar os malfeitores. Esse é o objetivo das autoridades. Enfim, colocar limite na criação pecadora, colocar limites na criação pecadora, promover o bem da sociedade e castigar os malfeitores. Que nós vemos no decorrer da história que as autoridades são muito boas para castigar, nem sempre os malfeitores, mas os malfeitores também, mas para castigar o povo e não promover o bem comum do povo. Haja visto o que aconteceu em 8 de janeiro lá em Brasília, né? Não estão castigando os malfeitores, mas todos indistintamente. Porque assim é a vontade de Deus, o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A nossa prática do bem deve silenciar a ignorância daqueles que não temem a Deus. Versículo 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. O crente, o cristão, o que pratica a palavra de Deus, o que ama a Deus, precisa ser o melhor cidadão que tem aqui na terra. Como pessoas livres que são, têm liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Jesus ensinou em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E então, e toda a verdade, né? Conhecer a mim mesmo, a minha verdade também me liberta de mim mesmo, né? Mas como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, né? Liberdade em Cristo. Jesus de novo, em João 8,36, se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo também, na sua teologia, vai dizer, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E lá mesmo, em Gálatas 5,13, Paulo vai dizer, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, aqueles maus desejos que nós falamos antes. Pelo contrário, ele diz, né? Pelo contrário, vivam como servos de Deus, né? Tiago tem um texto muito interessante nesse sentido também, capítulo 1 de Tiago, versículo 25, Tiago vai dizer assim, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Tiago está considerando aqui que a lei da liberdade é o evangelho da graça de Deus, e nela atenta bem para a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, prática das boas obras, esse será bem-aventurado no que realizar. De modo que nós somos livres em Cristo Jesus para a prática das boas obras, Então precisamos viver como servos de Deus, e como servos de Deus, né, que nós vamos servir o nosso próximo.
Como é que as pessoas que necessitam, que têm necessidades, sejam elas materiais, espirituais ou mesmo emocionais, vão saber que Deus o ama? Através do nosso amor, através do nosso serviço a Deus na vida deles. Então nós vamos mostrar que somos servos de Deus, servindo o nosso próximo. Servindo o nosso próximo. E aí, nesse trecho, Pedro conclui dizendo: tratem a todos com honra. Honre todas as pessoas. Amem todos os irmãos. Temam a Deus. Então, honra, amor, temor a Deus e honra de novo, inclusive, as autoridades, as instituições que são autoridades no nosso meio, na sociedade. Pergunta para reflexão é: eu tenho uma vida cristã exemplar? Né? Então, se eu tenho a ideia de que eu sou peregrino e forasteiro, ou toda a minha energia é voltada para o acúmulo de bens aqui na terra? Né? Eu me abstenho dos desejos pecaminosos que existem na minha carne? Eu tenho uma conduta exemplar? Eu tenho uma conduta exemplar a ponto de as pessoas de fora observarem as minhas boas obras e glorificarem a Deus? Né? Eu temo as autoridades, as instituições que representam as nossas autoridades, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Então, essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, né, nós silenciemos a ignorância daqueles que não servam a Deus. E a liberdade que você tem em Cristo, de como você tem usado? Como eu tenho usado a minha liberdade em Cristo? Não posso usar a minha liberdade como desculpa para fazer o mal, seja para mal pecaminosamente falando, seja o mal para o próximo. Né? E sendo mal com U ou praticando o mal com L, né? Sendo mal para fazer o mal, pelo contrário, viver como servos de Deus. As pessoas que me conhecem e que não são cristãos, elas percebem que eu sou servo de Deus? Muito obrigado por me ouvir. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.